Olá, senhores, olá, senhoras. Dando continuidade ao nosso curso de Química, complementando a aula anterior, que foi classificação periódica dos elementos, vocês devem se lembrar que nós dividimos a tabela periódica, a nossa tabela oficial, nós a dividimos em 4 regiões básicas. A esquerda da tabela, com a família 1A e 2A, a direita, né, as antigas famílias 4, 5, 6, 7A e a família 0, hoje simplesmente 13, 14, 15, 16, 17, 18, o centro da tabela e a parte inferior. Por que nós fizemos essa divisão na verdade? Essa divisão foi feita em função do diagrama de Pauling, vocês se lembram, que com esse número de elementos, a nossa tabela é uma tabela moderna, ela tem até o elemento de número atômico 111, o RG, né? Lembrar também que a partir do urânio de número atômico 92, todos os elementos que estão em branco na minha tabela são elementos sintéticos, produzidos em laboratório, né? E que nessa tabela nós tínhamos a aplicação do diagrama de Pauling. Os elementos que estão colocados na família 1 e na 2, todos terminam o último elétron, chamado elétron diferenciador ou elétron de valência, que vai determinar o tipo de ligação. Esse elétron está sempre num subnível do tipo S. Qual é o número máximo de elétrons no subnível S? 2. Se terminar S1, família 1A. S com 2 na 2A. Lítio vai terminar em 2S1, sódio 3S1, potássio 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Berílio vai terminar 2S2, magnésio 3S2, 4, 5, 6, 7S2 no rádio. Então, elementos que terminam, que variam em subníveis S, estão colocados à nossa esquerda na tabela. Isso é fundamental para todos os exercícios de ligações químicas do vestibular. O segundo subnível, o subnível do tipo, você se lembra que o S era inicial de sharp, em inglês, subnível nítido, claro, fácil de ser visto. O subnível P vem do inglês principal, letra P, né? Ele comporta até 6 elétrons, não é por acaso que você tem à direita 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias. Quando terminar em P1, estará sempre na 13, antiga 3A, boro, alumínio, galho, índio e talho. Por exemplo, o boro vai terminar em P1, o carbono termina em P2, o nitrogênio, P3, oxigênio, P4, o flúor, P5 e o neônio, P pleno, ou seja, P com 6, exceto o hélio, que só tem o nível K, portanto só tem o subnível S com 2, todos os outros gases, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, terminam, variam em subnível do tipo P. Então a primeira coisa que você observa, terminou em S está à esquerda, terminou em P ele está aqui. Agora, se terminar em D, qual era o número máximo de elétrons no subnível chamado de diffuse? Né? Aqui no Brasil a gente fala D, vem do inglês diffuse, difuso. 10 elétrons, é por isso que você tem 10 famílias no meio, não é por acaso. A tabela você precisa compreender, e é isso que se cobra em Enem, em vestibulares de primeira linha. A tabela periódica ela é uma aplicação do diagrama de Linus-Charles Pauling, na verdade. Então o subnível D que está aqui, ó, aqui, por quê? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 famílias, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Daí você vai falar assim, ô Dimas, mas e o subnível fundamental, o F? Embaixo, nas terras raras. Quais são os subníveis F que você tem no diagrama de Pauling utilizando elementos de Z máximo 111? 4F e 5F. Então ficou muito fácil. Se terminar em 4F, ele é lantanídeo. Se terminar em 5F, é actinídeo. Simplificando, variou em S esquerda, variou em P direita, variou em D transição externa, ele vai falar apenas transição. E esse aqui chamado de transição interna. Esse ele fala, os dois, as terras raras, lantanídeo e actinídeo, ele fala transição interna. Quando for transição externa, aqui sabe por quê? Isso é uma coisa que muito pouca gente sabe. Inclusive o professor, numa parte das vezes, esquece de citar. Porque quando você tem um elemento chamado típico ou representativo, nos extremos, aqui ou aqui, na verdade, o subnível que está variando está no último nível. Pega o sódio, Z11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Está na última camada. Mas se você pegar um átomo como o ferro, por exemplo, de Z26, o subnível que varia é o 3D6. Faz a configuração para você ver. Entretanto, o ferro tem o 4S2. Então ele está variando no subnível D do seu penúltimo nível. Por isso que ele é chamado de transição externa. Aqui, o subnível que varia estará no antepenúltimo nível. Um dos poucos livros que cita esse detalhe é o livro do Pauling. Mas isso é cobrado em Enem, em vestibulares. Então,
típicos ou representativos, as extremas da tabela, S1 e S2, de P1 a P6, de D1 a D10, 4F, lembra, né? 14 elétrons no máximo, 4F lantanídeos, 5 actinídeos. Pois muito bem. Isso foi o que nós vimos na aula anterior, a aplicação do diagrama em cima da tabela. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho mais as propriedades periódicas. Então, a introdução dessa aula, o que eu gostaria de mostrar para você é o seguinte: o conceito de uma propriedade periódica é um conceito meio delicado, porque às vezes eu estou dando aula, o aluno pergunta, professor, por que periódica? Por que não aperiódica? Conceitualmente, você diz que uma propriedade é aperiódica quando ela aumenta ou diminui em função do número atômico. Observe, por exemplo, se eu pegar, vamos voltar na tabela, se eu pegar para você aqui, olha, o número atômico 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai aumentando da esquerda para a direita linearmente. Se você pegar o calor específico de cada um dos 111 elementos da tabela, presta atenção aqui, porque o conceito é meio confuso. Quanto maior o número atômico, quanto mais para a direita ou mais para baixo ele estiver o elemento, quanto maior o Z, menor o calor específico. Quer dizer, o calor específico é uma função inversa do número atômico. Aumentou o Z, diminuiu o calor específico. Isso é uma propriedade aperiódica. Ela não varia por períodos. Períodos, primeiro período, 2 elementos. Segundo período, 8. Terceiro, 8. Quarto, 18. 18, 32. E o período incompleto, que é o último. Então, essas chamadas propriedades periódicas são aquelas que não variam diretamente em função do Z. Para ficar mais fácil para a gente. Ele só pode cobrar de você uma propriedade aperiódica no vestibular, o calor específico. As outras são chamadas de periódicas, você vai ver os gráficos, porque elas variam em função dos períodos. Para não confundir, você guarda a periódica só o calor específico. Quanto maior o Z, menor o calor específico. E mais um detalhe. Professores mais antigos costumam colocar como propriedades periódicas nos vestibulares todas as que eu listei. O raio atômico, o tamanho do átomo, a eletronegatividade, ou a tendência de atrair elétrons, a eletropositividade, ou a tendência de perder elétrons e ficar, portanto, com cargas positivas em excesso, transformando-se em cátion, o potencial de ionização, ou energia de ionização. Aliás, é sempre bom falar que o potencial, você tem o primeiro potencial, o segundo, porque o potencial é a energia que você deve fornecer para um átomo neutro isolado e no estado gasoso para que ele perca um elétron. Obviamente que os metais têm baixos potenciais, eles têm tendência para perder elétrons. E os ametais têm propensão para ganhar. A eletronegatividade, que seria a tendência para receber, a eletropositividade para perder, o potencial de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron, a afinidade eletrônica, claro, eu vou definir todos, então estou dando uma sinopse, uma visão geral. A afinidade, estar afim de ganhar elétron, tá? Ou eletroafinidade. Quem é que está afim de ganhar elétron na tabela? A metal. Por quê? Porque tem 4 ou mais elétrons na última. Tem 4, tem 5, 6, 7. O flúor, por exemplo, tem uma tendência muito grande para receber elétrons. É regra de mercado, oferta e procura. Como o flúor tem 7 na última, só precisa de 1 para estabilizar e ficar semelhante ao neônio, ele vai liberar uma grande quantidade de energia. Quem quer muito paga mais caro. Então, o flúor é o elemento que mais quer elétrons na tabela. Portanto, é o que libera maior energia ao receber um elétron. E o perigo está aqui. Metade dos autores coloca também a densidade, você se lembra lá da física, é massa sobre volume, coloca o volume atômico, que é o volume ocupado por 1 mol de átomos, né? Ou seja, o número de Avogadro, 602 vezes 10 é 23 átomos, o ponto de fusão, a hora que o elemento derrete, e o ponto de ebulição, a hora que ele vaporiza. Entretanto, modernamente, autores mais modernos não dão essas propriedades como periódicas, porque elas variam muito aqui no centro da tabela. Então eles costumam chamar essas 4, densidade, volume, PF e PE, costumam ser chamadas de propriedades, cuidado com isso em exames tipo Enem, propriedades físicas. Mas, no geral das vezes, cada 10 vestibulares, 9 englobam todas como propriedades periódicas e apenas o calor específico como propriedade aperiódica. Bom, senhores, eu escolhi para a aula de hoje, desculpe que estou tossindo muito, mas eu escolhi para a aula de hoje a propriedade mais delicada de todas.
Normalmente o professor de ensino médio, ele sai dando aqui, você sabe disso, eletronegatividade, eu sempre saio aqui. Porque se você dominar o raio, cara, você deduz todas as outras propriedades, sem a menor necessidade que eu te ensine. Você vai ver que todas as outras são função do raio. Por quê, Dimas? Porque você imagina, um átomo pequeno, aqui, por exemplo, o elétron está muito perto do núcleo. A força de atração é muito grande. Lembre-se que o núcleo, a resultante das cargas nucleares, é positivo. Os chamados, modernamente, núcleons, prótons e nêutrons, a resultante é positiva porque o nêutron é um próton e um elétron, a resultante é zero. Um próton, um elétron e um neutrino, né? E o próton, que é uma partícula de resultante positiva, como o elétron é negativo, quanto mais perto o elétron estiver, quanto menor o átomo, maior a atração. Então você imagina, se eu dominar a variação do tamanho do átomo, por isso que a gente costuma chamar de raio atômico ou tamanho do átomo. Se eu dominar isso aqui, eu sei se o átomo tem tendência para atrair elétrons, para perder elétrons. Eu sei se vai ser fácil ou difícil tomar elétrons dele. Eu vou saber, inclusive, se o tamanho dele é grande ou pequeno, se é difícil convertê-lo de líquido para gás, de sólido para líquido, e vou saber a densidade. Porque se eu sei o tamanho, como a massa é constante, se eu souber a variação de volume, eu calculo a densidade. Então, eu escolhi hoje como aula intermediária, a primeira tabela. Hoje a gente vai fazer uma abordagem legal a respeito da variação dos raios atômicos. Né? Bom, qual seria a definição de raio atômico? Você sabe que nós, para efeito de cálculo com vocês, a gente considera que um átomo qualquer é uma esfera. Isso não é uma verdade, né? Não é uma esfera mesmo. Até mesmo porque a gente não tem essa visão única hoje de uma estrutura química, uma estrutura atômica meramente como se fosse corpuscular. Você sabe que já há interpretações hoje, a chamada teoria dual, que a gente às vezes interpreta o elétron com comportamento de onda e não de partícula. Mas, para efeito de divagação teórica, vamos supor que o átomo fosse uma esfera, então ficou fácil. Você sabe que o raio é o segmento que vai do centro dessa circunferência imaginária que contornaria a esfera. Você pega uma circunferência, gira, você tem a esfera. Do centro dessa circunferência, tangenciando a borda interna, eu tenho o raio. Eu poderia definir para ti que o raio seria a distância do núcleo até o último elétron. Também não é muito verdade. Na verdade, quando a gente quer fazer isso, a gente imagina o seguinte, na prática do laboratório, a gente imagina o seguinte, ó, um átomo aqui, ó, o outro átomo aqui grudado nele, do mesmo elemento químico, no mesmo estado físico. Um núcleo aqui, outro núcleo aqui. Você sabe que o diâmetro do átomo em si é cerca de 10 a 12 vezes mais, de 10 a 8 a 10 e 12 vezes maior que o do núcleo. Uma bola de futebol, hipoteticamente o núcleo. E o estádio do glorioso São Paulo Futebol Clube, o Morumbi, a distância do núcleo até o contorno do estádio. Seria a proporção entre volume de núcleo e volume de átomo. Se tem algum lugar do universo que a gente acredita que não possa existir nada, é entre o núcleo e o primeiro elétron. Então imagine que eu tivesse dois átomos e que eu fizesse uma semirreta unindo os dois núcleos. O que é isso? É o diâmetro. O que é diâmetro? Matemática básica. Hoje eu estou tendo o prazer aqui no estúdio de receber um dos meus melhores alunos, o Júnior Brenzoli, que nos presencia aqui hoje a aula, né? Dá o prazer para a gente, aprovado na UFSC, inclusive, um grande aluno. E, aliás, foi muito bem em Química, 8.7. Gostaria até de parabenizá-lo. Mas, então, o Juninho é um que aprendeu bem essa parte comigo, ó. Sempre demonstrando, ó, se isso aqui é um diâmetro é 2 raios, caramba. Não tem que pensar muito. Então, eu calculo o diâmetro, divido por 2, eu tenho um raio atômico. É assim que se calcula no laboratório. Mas, para a gente imaginar, imagine a esfera, o raio, como é que esse raio vai variar? E o que nos interessa, então, olha aí, as periódicas são aquelas que se repetem em intervalos regulares, que não variam nem diretamente nem inversamente com o Z. O Z não é a função que define a propriedade, e sim o período. Nos períodos com o aumento do número atômico. Tá bom. Vamos ver então agora as principais propriedades. Ó. Tu viu? Eu listei lá para você. Ó. Autores modernos consideram raio, potencial de ionização, afinidade, eletronegatividade e eletropositividade como propriedades periódicas.
As outras a gente se precavém em propriedades físicas. Por quê? Porque no centro da tabela, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e volume não tem uma variação muito linear. Mas para efeito vestibular, normalmente ele engloba todas nos exercícios como periódicas. Muito bem. A propriedade que nós vamos ver, como eu te disse, é o raio ou tamanho do átomo. Como eu te disse, teoricamente, do núcleo pequenininho até o último elétron. Tá. Vamos ver como é que ele varia e de que ele depende. Na tabela, desculpem de novo, é que eu estou com a garganta muito ruim. Na tabela periódica, se você observar, a resultante vetorial, ou seja, eu tenho aqui o hidrogênio, só tem uma camada. O lítio tem duas, sódio tem três. Então, se eu tenho núcleo, camada K, núcleo, camada KL, está aumentando o tamanho de cima para baixo, isso não te traz o menor problema. Nas famílias ou grupos, você vai ter sempre o raio aumentando de cima para baixo, porque o elemento de baixo tem uma camada a mais do que o de cima. Primeiro período, uma camada. Segundo, duas. Sétimo período, tem 7. O grande problema que vocês têm é a interpretação aqui. De cada 10 alunos, 9 têm dificuldade de interpretar aqui. Ele pensa, por exemplo, que no mesmo... Vou pegar o segundo período, que é um período mais fácil. Lítio, 3. Berílio, 4. Boro, 5. Carbono, 6. Nitrogênio, 7. Oxigênio, 8. Flúor, 9. Neônio, 10. Pô, professor, está aumentando o Z da esquerda para a direita, tá? É a primeira lei do Mendeleev. Está aumentando da esquerda para a direita. Então esse átomo já está aumentando de tamanho? Não obrigatoriamente. Aí é que está o pepino. Porque se você pegar os elementos do segundo período, todos eles só têm duas camadas. Está aumentando o número de elétrons, está aumentando na camada L. Como a camada L tem um subnível S e o P, tu pode ter até 8 elétrons. Então, se você tem o primeiro elemento, ele está na camada L, variando na L com 1. No último, ele está variando na L com 8, porque a L tem o S e o P. Tá, professor, qual é a implicação disso? Seríssima. Porque se eu estou aumentando o número atômico da esquerda... Pense bem. Na família aumenta de cima para baixo porque aumenta o número de camadas. Por que que o tamanho do átomo diminui da esquerda para a direita se o número atômico aumenta? Exatamente porque o número atômico aumenta. Se o número atômico está aumentando o número de prótons. Está aumentando a carga do núcleo. Está aumentando a atração que o núcleo exerce sobre a camada L no segundo período. Há uma compactação. Então, no mesmo período, ou série, na medida que aumenta o número de prótons, tu te lembra lá da tua física básica, lá do segundo ano? A força de atração entre cargas de polos opostos é diretamente proporcional ao produto dessas cargas, ó, próton e elétron, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Não precisa decorar. Quanto maior a atração, mais perto o elétron está do núcleo. Então, se num período todos os elementos têm o mesmo número de camadas, quanto maior o número de prótons, menor o átomo. Quer guardar de um jeito mais fácil? Qual é o elemento de maior raio? Aqui. Há controvérsias, tá? Porque quem está aqui, ó, é o frâncio. E o frâncio, cara, é um problema. Porque existem miligramas desse elemento na Terra hoje. O frâncio, inclusive, pode ser sintetizado em laboratório por fusão nuclear. Então, a gente costuma dizer que na prática do dia a dia, o maior elemento é o césio, que está acima dele. Mas, numa questão teórica, o maior seria o frâncio. Quer ver? Olha só. Olha aqui, ó. Essa é uma análise bonita, ó. Tu vê o vetor resultante apontando na cara do frâncio. Só que o frâncio, na verdade, tem autor que diz que ele nem existe mais, que ele só é produzido no laboratório, que ele já devia estar com letrinha branca na minha tabela. Mas eu tenho dados que existem algumas microgramas dele ainda conservadas. E não tem como medir o valor. A quantidade é muito pequena para eu medir o valor do raio dele. Então, na prática do dia a dia, vocês cuidado com essa questão, dependendo do enfoque que o examinador dê. Normalmente, o examinador não aprofunda muito, ele manda você fazer o feijão com arroz, né? O beabá. Se ele perguntar genericamente qual é o maior, é o frâncio. Qual é o menor? O hélio. Ô, Jim, mas agora, por que é o hélio e por que não é o hidrogênio? Porque os dois só tem camada K. Esse tem subnível S com 1, esse tem subnível S com 2. Então você observa que como tem mais prótons aqui, este é menor que este.
Porque a atração aqui é menor. Então, o menor não é o hidrogênio, o menor é o hélio. É uma questão muito comum em vestibulares. Tá. Então, meninos, aqui é uma questãozinha básica para você trabalhar. Já está resolvida para a gente ganhar tempo, né? Meu diretor fica o tempo todo para mim assim, ó. Vamos. Então, sabe como é que é? Eu não posso perder muito tempo. Então, os itens abaixo, eu fiz um resumão do que mais já pintou nos últimos anos. Aqui, nós temos o privilégio de morar e gravar em Santa Catarina, em Florianópolis, né? E os vestibulares daqui ainda esse ano são questões desse tipo, somatórias. Portanto, eu optei por uma questão assim, porque se você fizer essa, tu faz todas. Então, a primeira, o raio atômico aumenta nos períodos com o aumento do número atômico. É exatamente o contrário do que eu te falei. Claro que não. Olha aqui, o raio atômico, ele não aumenta, ele diminui, se você observar. Ele está diminuindo de lá para cá, ele está aumentando daqui para lá. O número atômico aumenta de lá para cá, a atração aumenta, o átomo diminui. Falso. Bem feitinho. Ó. 2. Quanto menor o raio, maior a atração entre o núcleo e o elétron. Portanto, maior será a tendência do átomo de ganhar elétron. Aqui ele usou duas propriedades. Aqui ele sacaneou que ele veio aqui também. Ó. Não te falei? Ele está usando o raio, aqui, desculpem. Ele está usando o raio para deduzir a eletronegatividade. Ó. Ele vai fazer isso em todas as questões. Então, tu vê, quanto menor o raio, se o raio é pequeno, a atração é grande. O núcleo exerce uma atração forte sobre o elétron. Por isso que você vai ver na próxima aula comigo que o flúor, aqui, ó, é o elemento de maior eletronegatividade. Ele é um átomo pequeno. Ele só tem duas camadas, ele atrai forte, quer ganhar muito um elétron. Por isso que ele é o de maior eletronegatividade, exatamente como consequência do seu raio atômico ser um raio pequeno. Bom, então, demos como verdadeira, né? Maior será a tendência do átomo, traduzindo, ele poderia ter falado, quanto menor o raio atômico, maior a atração no núcleo elétron, portanto, maior será a sua eletronegatividade. A maior tendência de ganhar, verdadeira. 04. O elemento de menor raio é o hélio. Bom, sem comentários, né, moçada? Olha lá. Mataria até por análise vetorial. Verdadeiro. O elemento de maior raio atômico... Aí, tá vendo? Foi tirado de vestibular. É o frâncio. Demos como verdadeira. Tá? Porque a questão é teórica. Se ele botasse vírgula na prática, bababá, é o cédio. Mas normalmente ele não vai complicar teu lado. Tá? Mas frâncio verdadeiro. Quanto menor o número de camadas, não precisa nem olhar o resto. Menor o átomo, né? Quanto menor o número de camadas de um átomo, níveis, camadas, de um átomo, maior será o seu raio. Não, essa daqui é aquela para você não zerar, né? Se você cuspir para cima, a saliva cai na correta. É falsa, óbvio. Contrai. E 32. No mesmo período, quanto maior o número atômico, aí isso foi que eu bati muito, ó. Está no mesmo período. Se está no mesmo período, ó, só tem uma camada no primeiro período, tem duas camadas. Todo mundo tem duas camadas no segundo, todo mundo tem 3 camadas no terceiro, todo mundo tem 7 camadas no último. Então observe. No mesmo período, todo mundo tem o mesmo número de camadas. Quanto maior o número atômico, se está no mesmo período, está aumentando o número atômico, está aumentando o número de prótons, está aumentando a atração, o átomo vai ser menor. Maior será o raio. Falso. Menor. Tranquilo, uma questão que revisa bem. E como complemento, é muito comum o termo atualmente, ele nem gosta muito. Isoeletrônicos. O que a gente chama de elementos isoeletrônicos? Iso igual. Tem o mesmo número de elétrons. Professor, mas como é que pode ter o mesmo número de elétrons? Se tem o mesmo número de elétrons, são átomos do mesmo elemento? Nem sempre. Tu pega um átomo neutro de, por exemplo, neônio. Aqui. Ele tem 10 elétrons. Mas se você pegar o sódio, que tem 11 elétrons, e tirar um elétron dele, ele se transforma num cátion. Ele passa a ter 10 elétrons também. Mas se você pegar o flúor, que tem 9, e der um elétron para ele, ele passa a ter 10. Então, existem situações que um átomo neutro perde elétrons e fica com cargas positivas em excesso, é o chamado cátion. Um íon é um átomo ou um grupamento eletrônico em desequilíbrio eletrônico. Número de prótons diferentes de elétrons. Para você, no vestibular, átomo nenhum ganha prótons ou perde. Isso é física nuclear. A química trabalha com a eletrosfera. Então, para você, ou ganha ou perde elétrons, prótons nunca. Ah, mas ele está com carga positiva em excesso, porque ele perdeu elétrons, meu. E isso não quer dizer que ele ganhou prótons. Cuidado com isso, que ele explora muito isso aí. Vamos ver um exercício legal
para ver se a gente interpreta bem, quer ver? Então, quando eu tenho um átomo neutro, o raio dele é menor que o do cátion. Olha só, o raio do átomo neutro é maior que o do cátion. Falei invertido, né? O raio do cátion é menor, claro. Se o átomo neutro, para virar cátion, ele perde elétrons. Cátion é positivo. Então ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, diminuiu o tamanho. Senhor, por que diminuiu? Porque aumentou a atração. Eu tenho o mesmo número de prótons e um número de elétrons menor. Os prótons atraem os elétrons para mais perto. Então, toda vez que perde elétrons, diminui o tamanho. O raio do cátion é menor. E, consequentemente, toda vez que um átomo qualquer ganha um elétron, ele fica maior do que o átomo que lhe deu origem. Isso é líquido e certo que tu vai encontrar. Então, eu peguei um exercício clássico também, meio chatinho, mas clássico não é difícil. Para a gente encerrar, né? Coloca as espécies químicas, ao cuidado. Espécies químicas, não fala átomos. Porque cátion e ânion não são átomos. São espécies químicas em desequilíbrio eletrônico. Em ordem crescente, eu quero aumentar. Olha que curioso. O sódio, o Z é 11, lembra? A esquerda abaixo é o Z, é o número de Moseley, né? 11, 12, aqui o nitrogênio é 7, o oxigênio é 8, o neônio é 10 e o flúor é 9. Então, se você observar, há uma correlação 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, já fez de malandro. Então ele diz que esse átomo de sódio, se não tivesse isso aqui, ele teria 11 prótons e 11 elétrons. Como tem uma carguinha positiva, ele perdeu um elétron. Então vê, ele tem 11 prótons, mas tem 10 elétrons porque ele é um cátion. O magnésio, como está na 2, tem 2 na última. S2, né? Ele perde os 2. Fica com 10 elétrons. O nitrogênio já é um ânion. Ele está ganhando 3 elétrons. Por quê? Porque ele tem 5 na última. Ao ganhar 3, ele passa a ter 10 elétrons também. São isoeletrônicos. O oxigênio, sim, o átomo do elemento químico oxigênio, 8 prótons e 8 elétrons. Ganhou 2, tem 6 na última, quem tem mais que 4 normalmente ganha, passou para 10. Neônio nem ganha nem perde, inerte, nobre, não se mistura, não é como a gente. Né? 10 elétrons. E o flúor, o mais eletronegativo, tem 9 prótons e 9 elétrons. Ganhou um elétron, então todos eles, como estão grafados, têm 10. Ele quer saber quem é maior. Qual é a regra que tu vai usar? Simples. Quem tiver mais prótons é o menor, porra. Desculpa aí pela última palavra, mas quem tiver o menor próton, entendeu? Depois tu corta aí, diretor. Quem tiver o menor próton, quem tiver o maior número de prótons, vai ser o menor átomo. Porque a atração é maior, já que estão com o mesmo número de elétrons. Quem tem mais prótons, diminuiu. Olha a resposta. Magnésio, 12 prótons. Nitrogênio só tem 7, não precisa concluir, né, moçada? Então, o cátion magnésio é maior que o cátion sódio, que é maior que o átomo neutro do neônio, que é maior que o ânion fluoreto, que é maior que o ânion do oxigênio, que é maior que o ânion do nitrogênio. A regra que ele usou foi simples. Todos têm o mesmo número, só que o número de prótons, 12 prótons, 11 prótons, 10 prótons, 9, 8, 7, está diminuindo. Isso quer dizer que o tamanho do átomo está aumentando. Isso é uma bela questão para revisão. Muito bom, senhores. Essa é a aula intermediária do nosso curso de classificação periódica. Na primeira a gente viu os conceitos básicos. Essas aulas já devem estar à disposição dos senhores. Na sequência a gente vai gravar a última aula dessa série de classificação periódica, que é uma aula com aplicação de exercícios e as outras propriedades. Mas agora você viu que dominando essa, você domina todas as outras. Eu não preciso ficar repetindo muito, tá bom? Bom, o meu diretor vai colocar embaixo aí para vocês os telefones para contato do nosso curso presencial e também o EAD. Nós começamos as aulas agora no dia 2 de março, né, com telefones, contato. Muito obrigado, né, pela presença e namastê.